Em primeiro lugar, temos a informação de que Jesus Cristo, embora nascera em Belém da Judéia, foi criado na Galileia. Em outras palavras, ele era inquestionavelmente semita. Ora, esses povos, aqueles que habitavam o sul do Mediterrâneo, eram predominantemente distintos dos gregos e romanos pela cor azeitonada de suas peles, pelos olhos de azeviche, isto é, tremendamente negros, pelos cabelos escuros e pelo nariz arqueado, e também por uma estatura mediana. Precisamos compreender que Jesus de Nazaré foi um carpinteiro, um ofício que ele aprendeu trabalhando ao lado de José. O trabalho manual envolvia duro esforço e não apenas a fabricação de móveis, como muitos supõem, mas o corte de pedras e madeiras para o uso em construção de casas, pontes e outros edifícios. Por isto, as mãos de Cristo deveriam ser bem calejadas e o seu físico bem musculoso devido ao esforço físico requerido no trabalho manual. Aliás, só o fato de Jesus conseguir ainda carregar uma cruz por bom tempo, depois de uma noite inteira de torturas e sofrimentos, demonstra uma incrível força muscular. Embora Jesus gozasse de boa saúde, cuidasse rigorosamente de sua alimentação conforme as prescrições do livro de Levítico, afinal ele era o Messias e tinha que dar o exemplo, naquele tempo a expectativa média de vida entre os homens pobres da classe trabalhadora estava na faixa dos 35 e 40 anos devido aos rigores do trabalho pesado, às doenças e o calor do deserto. Por causa destas questões, desses fatores, a aparência de Jesus provavelmente seria de um homem mais velho do que pensaríamos em relação a alguém de nossos dias com seus 20 ou 30 anos de idade. Alguns, de posse de uma antiga profecia da Bíblia, registrada no livro de Isaías, capítulo 53, pensam que Jesus não seria belo. Ali é dito o seguinte a seu respeito: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Contudo, é mais provável que esse texto se refira não ao seu aspecto normal, mas ao estado em que Cristo estava na cruz do Calvário, e que, portanto, causaria repúdio a todo o que o contemplasse. Sendo já um homem feito, sua barba e bigode teriam sido muito mais cheios e menos aparados do que em algumas representações artísticas, pois a lei judaica proibia aos homens de apararem os pelos da face. Isso está em Levítico, capítulo 19, verso 27. Vamos ver o que diz ali. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. O motivo para tal proibição talvez esteja no fato de que alguns povos pagãos costumavam cortar a barba e oferecer aos ídolos, aos deuses, algo que o Deus de Israel preservou seu povo de praticar. Ademais, os egípcios também tinham o costume de cortar ou tosquiar as suas costeletas, como pode ser visto nos sarcófagos das múmias e também nas representações das divindades nos monumentos egípcios. Mas os hebreus, para se separarem das nações vizinhas, ou talvez para colocar um fim a alguma superstição existente, eram proibidos de imitar essa prática. Até hoje, como você pode ver, eventualmente, ao presenciar judeus racídicos, percebendo que eles costumam não cortar as suas barbas e também os cabelos, ou pelo menos aqueles que cobrem as têmporas. Em termos de temperamento, Jesus deveria ser uma pessoa muito carismática, pois até as crianças, que não tinham na época as mesmas liberdades das crianças de hoje, se sentiam à vontade para correr até ele. O mesmo se pode dizer de mulheres, que não ousariam se dirigir a um homem comum em público. Algumas de suas parábolas têm um estilo até bastante próximo ao humor sapiencial daquela época, o que significa que, em alguns casos, os seus exemplos eram irônicos e puxavam até risos do auditório. A menção da imagem de um camelo passando pelo fundo de uma agulha realmente fez o auditório sorrir. Embora tal humor, é claro, não deva jamais ser confundido com anedota sem sentido, mas como elemento didático para deixar uma lição de moral com o grupo que o ouvia. Porém, se o momento exigisse, Jesus também poderia imediatamente se tornar enérgico, como no momento em que, munido de um chicote, expulsou os vendilhões do templo. Noutras situações, ele se tornava melancólico e chorava, como no caso da morte de seu amigo Lázaro. Talvez mais interessante do que a sua personalidade é que ele não temia
demonstrar emoções. Jesus ria quando necessário, chorava se preciso fosse e admitia o medo que estava sentindo no Getsêmani. Ele não era falso em seus sentimentos. Ele vivia no mais exato grau a sua realidade humana. Todos esses elementos foram tirados das entrelinhas dos evangelhos. São poucos, é verdade, mas nos deixam uma lição muito importante. Talvez o motivo pelo qual Deus não foi tão claro em revelar detalhes da fisionomia de Cristo é para que ele seja hoje aquilo que deve ser. Um Jesus de todos, com características de negros, brancos, pardos, amarelos. Que ele possa realmente espelhar o nórdico, mas também o australiano, o africano, que se revele no rosto do japonês e também do jamaicano, mas acima de tudo, que ele se revele em você. Afinal de contas, nós hoje somos convidados a ser o rosto de Cristo para uma humanidade carente. E este é de fato um privilégio que você não deveria jamais perder. Empreste o seu rosto a Cristo e revele, através das suas atitudes, o rosto de Cristo para a humanidade.